Chamar aqui nossa querida professora Sandra. Cadê a Sandra? Amém. Vocês estão nos visitando, é uma das maiores pregadoras da igreja, hein? Olha o privilégio que vocês têm, hein? Deus te abençoe, amiga, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória ao Senhor por isso. Mais um dia que o Senhor fez para nós e que as misericórdias dele se renovaram nessa manhã. Estamos felizes, né, por tantas crianças serem apresentadas ao Senhor. Aleluia, porque Deus é bom e maravilhoso. Bom, entrando no tema, né? Hexa espiritual. E aí foi me dado o tema aí, que o Senhor colocou em nosso coração, junto com o pastor também. Vencendo o pecado. Foi a parte que me cabe. Hexa espiritual aí, ó, falando da Copa, né? Assim, o tema, né? Ainda em torno ali desse movimento da Copa. Inclusive vim de verde aí para, né, colocar uma cor aí da nossa bandeira, mas pensando no tema, tudo envolve, foi trazido então o hexa espiritual e hoje é a terceira mensagem, né? Sim, pastor? Terceira mensagem desse hexa espiritual. Hexa são quantos, hein? Porque ó, pela Copa vocês já devem saber, pelo menos. Se esqueceram da matemática, vamos lembrar da Copa, né? Que é hexa, né? Todo mundo querendo hexa. Mas vamos pular essa parte, que vamos aguardar os acontecimentos. E é claro que a gente torce para que dê tudo certo, porque é muito bom. Mas glória a Deus por isso. Então, trazendo para o reino espiritual ali, enquanto o mundo busca uma taça, nós buscamos uma coroa eterna. Essa é a nossa vontade, uma coroa eterna ao lado do Senhor. E para isso a gente tem que vencer algumas questões. Primeiro foi falado do desânimo, da ansiedade, não é assim, pastor? Luciana trouxe, maravilhosa palavra, vencendo a ansiedade. Semana passada, vencendo pela fé aí. E hoje a gente traz essa mensagem, vencendo o pecado. E para início de uma conversa sobre isso, e antes disso, aliás, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus querido, louvado seja o teu nome nessa manhã. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso. Na verdade, tu és o maior de todos. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Nós te glorificamos nesta manhã, porque este é o teu povo, Senhor. Esta é a tua igreja. Ó Senhor querido, nós somos o teu povo. Te pedimos pela tua infinita misericórdia que o Senhor fale conosco nesta manhã através da tua palavra. Que a gente possa entender, em nome de Jesus, que toda cadeia que prende as mentes, que toda cadeia que prende a nossa mente de compreender a tua palavra, toda escama dos olhos espirituais caia por terra agora, que os nossos ouvidos sejam abertos e o nosso coração também seja uma terra fértil nessa manhã para receber a tua palavra. Porque é a tua palavra, Senhor, que será pregada pela infinita misericórdia. Senhor, me usa, que eu não atrapalhe o teu movimento, que eu não atrapalhe a tua vontade nesta manhã, que eu seja um canal pela tua misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós, fala conosco aqui nesta manhã, Senhor. Precisamos de ti. Em nome de Jesus, nos abençoa nesta manhã. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como a gente estava falando, para abrir aqui, ó, coloca o tema para mim, Sérgio. Estratégia celestial para vencer o pecado. Então, como a terceira mensagem desse hexa espiritual, a gente está com essa aí, estratégia celestial para vencer o pecado. E aí eu queria só, primeiro, falar o que é o pecado. O pecado é errar o alvo. Tanto no hebraico quanto no grego é o mesmo significado. Pecado é errar o alvo. Lembra de alvo? Pecado erra. Não acerta ali. Isso é o pecado. Ok, até aí tudo bem. Mas vamos pensar então, ainda nesse tema de hexa, de futebol, de tudo. Vamos pensar em equipe? Olha só, duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, por que eu botei estratégia? Porque no futebol existe a estratégia.
Não é verdade? Quem entende de futebol aí sabe que existe uma estratégia que os técnicos usam e apresentam a equipe para vencer os desafios que é uma outra equipe. Então, existe uma estratégia. Mas também, então, estratégia é o quê? Deixa eu ver se eu botei aqui. A estratégia é o plano para vencer em campo. Isso é uma estratégia, certo? Que vamos apresentar aqui é o quê? Uma estratégia celestial para vencer o pecado, que é o nosso, né, desafio. E segunda coisa que a gente precisa entender também, que o time usa a tática. Né? Existe a estratégia e tem a tática. O que é a tática? A execução desse plano. A tática, então, é a execução da estratégia. Tudo bem? Então, hoje estou aqui não como técnica, estou como auxiliar, porque o técnico é o Espírito Santo, amém? Ele é o nosso técnico, então é ele que dá a estratégia. Está aqui, ó. Vamos lembrar lá como é que eles ficam lá em campo? A estratégia, então, para a gente vencer em campo, olha lá, aquilo lá que eu estou na mão. Estratégia, quem dá? Deus, o Espírito Santo, para vencer o pecado. Mas a tática é com quem? É comigo, não é com você, Carmen. A estratégia, então, celestial vem do Senhor. Ela já está estabelecida para vencer o pecado. Mas a tática para vencer isso aí, quem é que faz? Somos nós. É comigo, é contigo. Você tem sua parte. Assim é no campo de futebol. Existe a estratégia. O técnico dá lá, mostra. Mas quando eles estão em campo é a tática, botar em plano. Muitas vezes eles não botam. Será que isso acontece com a gente? Será que a gente não usa a tática mesmo? Não faz o que tem que ser feito? É isso. Trouxe pra gente entender. Meu Deus, já vou tomar uma água, que a garganta já secou. Esse tempo, difícil. Glória a Deus por isso. Entendemos, então? Então, para a gente pensar, então, gente, no ex espiritual, para fazermos uma ponte de tudo isso aí, a gente precisa entender que a estratégia quem dá é o Senhor. E usar a tática é conosco, certo? Não podemos deixar de dizer que o líder, que o treinador nosso precisa conhecer. Ah, tá, isso é importante a gente entender. Vamos pensar ainda em futebol e em tudo. Vamos pensar no jogo, na prática. Não podemos deixar de dizer que o líder, né, o treinador, precisa conhecer primeiro a sua equipe, não é assim? Precisa conhecer a sua equipe, conhecer as suas dificuldades e os seus pontos positivos e negativos, não é assim? É assim. Porém, ele também tem que estudar o adversário. Certo? Na estratégia você também não tem que conhecer o adversário? Saber os pontos fortes e os pontos fracos do adversário. Pensa em futebol. Olha, ataca assim, aquele lá é mais fraco. Principalmente no vôlei, que é muito assim. Ó, ali naquela pessoa é fraca nesse sentido. A gente vê várias vezes os vídeos do futebol para poder vencer. Não é assim? É isso? Então, para cá a gente fez o quê? Que a gente também precisa. Então, e o ex espiritual? Hoje estamos na terceira mensagem, como eu falei, como vencer o pecado. Mas para vencer o pecado, eu preciso ter estratégia e usar a tática junto ao Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, é que a gente vai vencer. Que a gente esteja sensível à direção do Espírito Santo nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e ler o texto base, né, que a gente vai usar essa manhã? Fica de pé. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, do apóstolo João, no primeiro capítulo, lá no finalzinho da Bíblia. Vai para Apocalipse e volta, que é muito mais fácil de você achar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5 até o 10º versículo. Te dando um tempo para você abrir aí.
E aí a gente vai mostrar a estratégia celestial para a gente vencer esse desafio que é o pecado. Todos acharam? Glória a Deus. Foi lá em Apocalipse e voltou. Vamos lá, segura o seu sono nesta manhã, porque o tempo tá bom para dormir, não é assim? Mas se eu estivesse em casa, eu estaria dormindo aí. Não durmo tanto assim, até queria, mas não durmo. Acordo cedo, vamos lá. Então, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 ao 10º. Vamos lá. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Pode assentar-se. Pode assentar-se. Em casa você lê esse texto com toda a calma do mundo. Então está aqui o texto base. E o que a gente vai falar aqui? Com a ajuda do Espírito Santo nessa manhã, vamos aqui extrair alguns pontos como estratégia do Senhor para vencermos o pecado. Mas primeiro a gente precisa entender uma coisa. Sandra, mas Jesus não morreu na cruz do Calvário, não pagou o preço e aí nos libertou do pecado? Sim, precisamos, antes de entrar na mensagem propriamente dita, para a gente entender o início é o seguinte: Cristo na cruz do Calvário pagou o preço por nós, porque a gente tinha uma dívida nunca impagável ao Senhor, porque a gente não consegue cumprir aquilo que o Senhor quer. Então Cristo veio para cravar na cruz do Calvário que está pago essa dívida que nós tínhamos com Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então a vitória contra o pecado, ela já existe. Ela já foi decretada na cruz do Calvário. Quando Cristo fez isso, uma punição. Qual é a punição? É morte, morte eterna. A punição do pecado é morte eterna. Quando Cristo Jesus veio, ele pagou essa punição por nós. Entende? Ele pagou essa punição por nós. Bom, agora então posso viver do jeito que eu quero? Não, só que não. Por quê? Porque agora a gente deve ao Senhor uma eterna gratidão. E aqui o texto, a gente começa pelo texto. João fala que Deus é luz. Viu aqui o primeiro versículo? Olha só, 5 e 6. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só essa palavra. Isso significa, sabe o quê? Porque olha aqui, João fala que Deus é luz e se nós dizemos que temos comunhão com ele em trevas, somos mentirosos. E andando em trevas, somos mentirosos. Isso significa que não entendemos nada. O Evangelho fala de mudança, fala de transformação. Então, conforme João falou assim, olha só, Deus é luz. E nele não há treva nenhuma, porque ele é santo, ele é poderoso, ele é um Deus fiel, ele é um Deus gracioso, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus de justiça. Sim, tem todas essas qualidades, mas ele é um Deus eterno, ele é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, enfim, várias e várias características do nosso Deus. E a gente precisa entender uma coisa, que precisamos do Senhor. Então, quando João fala Deus é luz, ele fala de santidade, de pureza, de verdade, de perfeição, de claridade, né? Como essa luz está aqui em cima de mim, claridade. Mas preciso viver tendo consciência. Aí por que eu coloquei aqui que às vezes a gente não entende? E aí esses versículos? Porque, gente, se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, nós que dizemos que temos comunhão com ele, precisamos o quê? Andar na luz.
andar na luz, procurar a luz. Procurar a luz. Preciso viver tendo consciência da grandiosidade do Senhor, de que Ele é santo. Porque tendo essa consciência, eu posso também olhar para mim e saber que preciso procurar ser luz como Ele é. Que sirvo a um Deus poderoso, eterno e com tantas qualidades que não posso nem expressar aqui para vocês. A gente não consegue nem compreender. De tão maior que Ele é e tão mente um pouco fechada que nós somos. Quando Ele diz, lá em Levítico, sede santos porque eu sou santo, é uma convocação para buscarmos continuamente ser parecidos com Ele. Sede santo porque eu sou santo. Uma convocação, vamos lá, vamos procurar. E quando Ele fala, nele não há treva nenhuma, não há escuridão no Senhor. Não há pecado nele, não há desvio de alvo no Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, amamos, adoramos, cultuamos, obedecemos. É esse Deus. Para vencer o pecado, eu preciso ser firme no conhecer a Ele. Aliás, já passei aqui. E é isso. Então, a primeira parte, já coloquei, né, Célia? Primeiro aprendizado dessa manhã. Precisamos conhecer mais e mais ao Senhor. Esse é o primeiro tópico da mensagem. E porque isso me dá uma segurança muito grande quando eu conheço ao Senhor. Lembra que eu falei no início? Que no jogo a pessoa tem que conhecer a sua equipe e conhecer o adversário. Isso aqui é a parte de conhecer a equipe. De conhecer o Senhor a cada dia também. Para vencer o pecado, preciso ser firme no conhecer a Ele. Em manter comunhão. Intensificar meu relacionamento com o meu Criador, Salvador e Senhor. Entende? Porque quando Ele diz, se você está nas trevas, continua nas trevas e diz que tem comunhão com Ele, você é mentiroso. A palavra que disse. João é o apóstolo do amor, mas aqui ele foi bem, né? E tá certo, porque tem hora que a gente não tem que passar a mão, tem que falar a verdade. Entendeu? Vamos aqui. Então, Sandra, eu tenho que conhecer, sim, eu preciso, para a gente vencer o pecado. E aí, talvez eu não tenha explicado, porque eu falei, Cristo venceu, não é isso? A punição do pecado, ela foi tirada de nós, mas existe uma coisa. A partir daí, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você confessa Ele como Senhor, você é salvo sim. Mas existe uma trajetória celestial, uma trajetória aqui na terra, até a volta do Senhor, ou até que Ele nos chame, que a gente precisa vencer a nossa carne, a gente precisa vencer o pecado que tão nos assedia diretamente, todos os dias. Todos os dias a tentação vem, não é assim? Todos os dias o pecado vem. Né? Parece até aquela música, né? Do cantor, quem gosta da música é Coutinho. Esqueci o nome do cantor agora. Tales, isso aí. Toda hora o pecado vem e me chama. É isso aí. É isso aí. Toda hora o pecado vem e me chama. Mas a gente precisa escolher Deus, né? Lembrando da música. Sandra, sim, e aí? Tenho que conhecer o Senhor, sim. Como é que eu faço isso? Isso já foi muito falado, e aí a gente precisa repetir. Como eu faço para conhecer, para persistir lá? Precisamos conhecer mais e mais o Senhor. É a primeira estratégia para vencer o pecado. Primeiro, leitura, estudo e meditação na palavra. Vê o que o Senhor falou lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Ok? Então a primeira parte de conhecer ao Senhor é leitura, é estudo e meditação na palavra dele. Assim você vai conhecer o seu Deus, o nosso Deus. Segundo, foi o que ele falou lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nem precisa, tá ali, é tão pequenininho que ele não sabe isso aí, ó. Orai sem cessar, orai sem cessar.
Orar sem cessar é orar sem parar. Sandra, como é que eu vou fazer? Vou ficar 24 horas no ar, fechada no quarto? Não. Aonde você estiver, tenha consciência dessa presença do Senhor e fale com Ele. Quando você não estiver falando com ninguém, aproveita ali, ó. Senhor, tem misericórdia aqui, me ajuda aqui, meu Pai. Quando alguém vem perguntar uma coisa a você, você já vai orando. Já vai orando assim como Neemias fez naquela oração rápida. O rei perguntou o que ele queria, ele com certeza ele fez uma oração rápida ali e respondeu, assim, assim, assim. Faça essa oração, esteja em constante oração. Claro, separe um tempo, dobre o seu joelho, busque. Mas também se não tiver esse tempo nesse momento, estiver no trabalho, entra no banheiro, ora, faz a tua oração, sei lá, faz alguma coisa. Mas esteja toda hora a consciência dessa presença. Isso é orar sem cessar. Consciência que o Santo está conosco a todo tempo. Glória a Deus. Quando eu estou vendo o jogo do Brasil, o Santo está comigo? Santo Senhor? Sempre. Sempre. Quando eu estou vendo o jogo do Brasil, Ele está conosco. Consciência da presença. Cuidado. Quando eu estou tomando banho, o Senhor está comigo? Vou falar coisa séria aqui, hein? Consciência da presença. As minhas maiores orações são quando eu estou tomando banho, não tem ninguém me enchendo o saco, nem falando comigo, nem me chamando. Mãe! Se bem que às vezes durante o banho tem, mãe, eu falei, é uma emergência? Que eu sou da enfermagem, então para mim nada é tão rápido assim. Tudo pode esperar, mas às vezes, né, a pessoa não entende isso. A consciência da presença. Eu estou aqui agora neste momento, o Senhor está aqui, consciência da presença santa do Senhor. Ela tem que estar 24 horas por dia. Isso é orar sem cessar. Isso é orar sem cessar. Consciência da presença. E terceiro, dentro desse primeiro tópico ainda, jejum. Jejum. Se abster de alimento. Mateus 6, 16 e 17. Coloca aí pra gente, já até colocou ali. Assim? Isso. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, não é assim. 17. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. 16. 6, 16 e 17. Falei errado. A fim de que não parecer, e 18 também, né? A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Não vou dar aula de jejum, obviamente, mas o jejum você muitas vezes se abstém do alimento. E é isso, agora, não estou falando contra, mas assim, você faz um jejum trabalhando, olha, pela misericórdia do Senhor, óbvio que Ele atende tudo, mas se você puder, no momento do jejum, tá no seu quartinho, bem quietinho, orando, buscando, lendo a palavra, meditando, ficando bem quietinho, só com louvor, deixando Ele falar contigo, é o melhor momento. Isso é a estratégia do louvor. Aliás, do jejum. Mas óbvio, se eu estou trabalhando e tenho um compromisso, firmei com minha equipe, vamos jejuar e tal, eu estou trabalhando ali, tenta ao máximo que puder, se puder, né, botar um fonezinho lá, clamando ao Senhor e tudo. Mas óbvio que você vai conversar com outras pessoas e aí não vai estar tão ligado quanto se você estivesse separadinho com Deus. Amém? Então, 3 partes para a gente firmar e precisamos conhecer mais e mais o Senhor. São isso que a gente falou aqui. Glória a Deus. Então, às vezes em conversas internas, agradecendo pelas pequenas coisas e quando aparecer obstáculo, gente, continue buscando, continue orando, continue buscando ao Senhor. Amém? O propósito é enquanto você se abstém do alimento, você busca a Deus em oração, louvores, o que eu acabei de falar aqui. Porque quando eu estou jejuando, eu não estou com a mente lá na comida, eu estou com a mente no Senhor. Por isso é importante, às vezes, a gente fazer jejum. Assim conheço mais e mais o Deus e isso me fortalece para vencer o pecado. Lembra da palavra dele lá no Getsemane, como ele falou? Gente, vocês estão dormindo. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. A carne é fraca, então a gente precisa do Senhor. Amém? Segundo aprendizado. E segunda parte da estratégia de vencer o pecado. É preciso fugir das trevas. Agora é contigo. Agora é contigo.
Entende? É um trabalho em conjunto. Para vencer o pecado é um trabalho em conjunto. A sua parte, meu irmão, a minha parte, irmã Sandra, é preciso fugir das trevas. Vamos dizer que isso aqui, o altar, vou dar um simbolismo, tá bem? Não, vamos para cá, é melhor. Mas aí o vídeo não vai pegar, né? Glória a Deus, já estou acostumado comigo. Essa letra aqui, não, vou outra coisa, vou fazer aqui no meio que é melhor, tá vendo? Vou fazer aqui mesmo. Todo mundo vai me ver aqui melhor, porque aí depois eu vou falar lá, a pessoa vai ficar querendo saber. Eu fico assim em casa, então. Isso aqui, o altar, é o pecado. Simbolismo é o pecado. Tá bom? Então, o que disse aqui? É preciso fugir das trevas agora, e agora é contigo. O versículo 6 fala assim, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você está mentindo, está dizendo, eu tenho comunhão com o Senhor sim, mas anda direto nas trevas, está de brincadeira? Então aqui é o pecado, aqui são as trevas, tá? E aí, o que é que você tem que fazer? Aqui, ó, assim? Vou vencer o pecado sim. Lembra que isso aqui é o pecado. Sou forte, Deus está comigo. Aleluia, vou vencer. Olha aqui você, quase assim, ó. Isso aqui é o pecado. A Bíblia manda você fugir. Ela não falou que você é valentão, não. Quem venceu foi Jesus, mas a tua carne é fraca. Foge do pecado. Se afasta das trevas. Não fica pendurado no pecado, não, meu querido. Você não vai vencer. Não é assim. A estratégia celestial é fugir da aparência do mal. Da aparência. Eu nem sei se e já estou fugindo. A aparência é aparência. Pode não ser. Mas eu, como estou vigilante, aquilo ali não é para mim, não. Jesus, glória. Vamos lá. Entende? Não é dançar, abraçar o pecado, não, e dizer assim, ai, maravilha, eu estou vencendo. Aqui, ó. Eu no pecado aqui. Pecado. Não! Se afasta do mal. E isso não é Deus que faz, é você. Sou eu. Segunda estratégia é essa. Fuja do pecado. Fuja das trevas. Corra. A sua carne é fraca. Se você ficar abraçando o pecado, você não vai vencê-lo. Fuja. Tem uma amizade ali. Está flertando comigo e eu estou ali. Sou casada e estou ali conversando. Para com isso. O que José fez? Largou a túnica na mão da mulher e saiu correndo. Porque ele tinha um compromisso com o Senhor. Falo sempre com meu marido, que deve estar me vendo lá em Minas Gerais. Eu tenho compromisso com ele, mas antes de ter com ele, eu tenho com o Senhor. E nisso ele se dá bem. Beijo pro meu marido. Nisso ele se dá bem, porque ele tem certeza. Claro que eu amo ele, respeito e tudo, mas acima de tudo, meu compromisso é com o Senhor. Entendeu? Porque se eu errar, é para mim o prejuízo. É claro que esse tipo de pecado também atrapalha a família inteira. Às vezes um desejinho que você fala, ai, é só eu que tenho que decidir. Depois destroça a família inteira por uma virada de olho. Vamos falar claro aqui, só tem adulto, glória a Deus, pequenininho ainda não entende nada. Não é assim? Fugir da aparência do mal é a segunda parte que nós devemos fazer para vencer o pecado, estratégia do céu. Por quê? Porque as trevas falam, gente, de pecado, de se afastar de Deus. Essa parte é uma questão de escolha. Eu decido não estar em trevas com o auxílio do Espírito Santo, porque almejo fazer a vontade do Senhor. E existem vários tipos de pecado, a gente não vai entrar aqui no mérito. Existem pecados impulsivos, que é aquele que do nada você fez, sabe? Aquele rompante. Você ficou com raiva, xingou, falou, blá, blá, blá. Aí depois, meu Deus, tem misericórdia. Esse foi o impulsivo. Davi com Batseba. Pecado impulsivo, olhou, tal, vamos para cima. Tudo errado. Mas tem os pecados pensados, elaborados. Aqueles que você concretiza. Olha o exemplo. Davi, quando ele... Impulsivo. Mas depois, quando ele planejou matar o marido dela, aí sim. É um pecado deliberado. É um pecado o quê? Pensado.
Vigia. Tem o pecado na ignorância, que eu não sabia, né? Quando a gente era das trevas, a gente não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Tudo era fácil. Mas com conhecimento é difícil, né? Agora, você tem consciência. Se você lê a palavra, você sabe muito bem o que é e o que não é. Então, se a gente fica assim, ó, aí você está de brincadeira no pecado, né? Cristo pagou a punição, como eu falei, por nossos pecados, mas ainda podemos receber o corretivo de Deus pelo pecado, tá? A punição foi liberto. Mas o corretivo do pecado, assim como Davi recebeu o corretivo dele, que por gerações a família dele, em algum momento ali, Salomão e tudo, a família dele foi embaraçada lá, tudo isso por conta do pecado dele. Então, cuidado com os seus atos. Cuidado com o que você anda fazendo, e eu também, né? E isso diz o quê, Sandra? Preciso estar vigilante, fugir da aparência do mal. Ah, Sandra, mas eu não aguento não. Ah, não aguento não, Sandra, eu não aguento. É mais forte do que eu. 1 Coríntios 10, 13. O que foi que o Senhor falou? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aleluia. Ou seja, se o pecado está perto de você, ora ao Senhor, pede força. Senhor, aí fala para ele também assim, ó, a tua palavra está dizendo que tu me dá escape, me dá aqui, Senhor, um escape. Primeiro ele vai falar, corre daí. Segundo, dá força. Corre daí. E pede força que o Senhor vai te dar. Forte. Para vencer. Porque você lembra, o justo viverá pela fé. Se aproprie da força de Deus e vença o pecado. Escolha Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Isso é contigo. É contigo. Se você vai fazer aquilo ou não, aí é contigo. Aí aulas, né, sobre isso. Ah, eu não sei o que é pecado, o que não é. Errar o alvo. Dá uma lida lá em Gálatas, dá uma lida lá em Efésios. Paulo foi bem claro. Tem uma lista inúmera de pecados para você que não sabe o que é, mas eu acho difícil, porque desde pequeno a gente já sabe o que é pecado, né? A gente até é fácil para a gente fazer. A gente tem que aprender a não fazer. Aí esse é o aprendizado mais difícil, porque já está em nós um negócio aí sério. Mas assim, então a segunda estratégia foi essa, tá? Parte da estratégia. E a terceira, para a gente adiantar, vamos lá. Terceiro tópico. Isso é importante aqui. Reconhecer que não sou infalível. Às vezes eu peco. Gostou 2 vezes? Peguei leve. O Senhor pegou leve conosco. Olha só. Qual o versículo que a gente usou aí para esse texto? Versículo 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Ah, mas eu não peco não, Sandra. Para com isso, eu não peco. Eu sou santa. Sou santo. Busca o Senhor, estou aqui na igreja de segunda a sexta. Então tá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí de novo aqui. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, é complicado. Sandra segura. Não seja fariseu. O que os fariseus faziam? Falavam da lei e tudo tal. E Jesus ainda falava, vocês colocam sobre o povo um jugo que nem vocês mesmos fazem. Isso é o fariseu. Olha no espelho. Eu olho no espelho. Principalmente quem é líder. Vamos olhar no espelho? Para ver se a gente não é fariseu. Jogando jugo sobre o povo que nem eu mesmo faço. Mandando o povo ler né, Novo Testamento e eu mesmo não estou lendo lá em casa. Pode isso? Vamos fazer igual, vamos, né? Já que está no Hexa, pode isso, Arnaldo? Não, né? Não, né? Né? É isso aí, pastor, pode não. E é isso. Admita a sua fabilidade. Sandra, não estou entendendo essa palavra, é difícil, não. Ou seja, existe a possibilidade de você errar. Por quê? Porque somos falhos. Presta atenção, eu não estou falando que todo mundo é tudo, não. Vai se encaixando aí ou não. Tomara que ninguém se encaixe. Né? Aqui não. Somos falhos, egoístas, soberbos, orgulhosos,
desobedientes. Tenho mãe e pai ainda. Glória a Deus por isso. Maldizentes. Fofocamos. Jesus, tem misericórdia. Resmungamos. Somos duros de coração e não queremos mudar muitas vezes. Por quê? Estou ouvindo uma palavra. Besteira isso aí. E sai daqui assim, coração duro. Lembra da parábola do semeador? A palavra vai cair em coração rochoso, em coração que tem um monte de coisa. E às vezes não vai nem aventar. Mas que o nosso coração seja aquele que produz frutos. Glória a Deus. Que o meu e o teu coração seja aquele terreno fértil que recebeu a palavra e que produziu a 100 por 1. Com a glória do Senhor. Aleluia. Porque eu falei aqui, porque mesmo ouvindo a palavra, infelizmente, e não é profetizando não, é só uma constatação, ainda sairemos daqui sem mudar, ou sem querer mudar. Sai pelas portas, ouvi, entrou aqui, saiu aqui, e a gente continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quem tem filho entende. Quantas vezes você dá um conselho ao teu filho, quando ele não cumpre, tu fica como? Alegre? Tu fica alegre? Claro que não. Assim, o Senhor nos entende. Mas o Senhor é diferente, eu vou te falar depois. Olha lá. Mas Deus é grande e misericordioso. Mas nós... Salmo 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Glória a Deus por isso. Porque Ele sabe que tu é pó. Ele sabe que eu sou pó, porque Ele me criou, Ele sabe o materialzinho. Ele botou um material bom? Botou. Mas a gente escolheu não querer, né? Adão e Eva começou, puxou para nós e está tudo certo. Mas a gente precisa confiar no último Adão. Jesus de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir, e quando ele vier, ele levará o seu povo. Malucos que confiam nisso, está aqui a palavra de Deus. Loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos do Senhor, gente. Cada dia é necessário estarmos aos seus pés e continuar mantendo o propósito de agradá-lo. Ciente de que sou falho e por isso não... Você tem consciência que você é falho? Tem consciência disso? Tu já pensou nisso? É só você olhar para a grandeza dele e depois olha para você que você vai ver que a gente é falho. Ai. E por isso mesmo, gente, eu não sou melhor do que ninguém. Todos se ajudando, porque precisamos do Senhor. O seu corpo, a igreja. Agora estou falando lá, como Paulo falou, a igreja é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça. Oh, quantas vezes um dedo está machucado, quantas vezes algum órgão está machucado, e a gente ainda faz assim, ó. Vamos embora. Ai, tomara que eu não tenha quebrado. Ainda bem que eu estou de tênis. Mas às vezes a gente faz isso. Pede misericórdia ao Senhor. Se tiver um irmão do lado, não fala mal dele, não. Vó, irmão, vem aqui, por favor. Faz assim. Melhora aqui. Se ele ficar chateado, aí é outra conversa. Mas fala com ele com amor. Irmão, vamos lá, vamos comigo. Lembra daquele irmão que nunca mais apareceu? Procura ele. Procura ele. Porque o pastor nem sabe de tudo, né, pastor? Não tem condições. Procura ele. Procura. Conversa com ele. Se precisar de ajuda, aí busca o pastor. Busca o seu líder. Mas nós precisamos a cada dia buscar o Senhor. Então a terceira parte da estratégia é essa. E vamos para a quarta e última. Vamos lá. Necessário reconhecer, confessar e ser purificado pelo Senhor. É necessário reconhecer,
confessar e ser purificado, ser transformado pelo Senhor, quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida que vence cada dia a sua luta contra o pecado, primeiro reconheça que tu é falho. Ana, que tu sem o Senhor não vale nada. E aí eu falo comigo, para ninguém se sentir ofendido. Não valho nada sem Deus. Não valho nada. Isso no sentido principalmente espiritual, né? Pensando no dia a dia. Então necessito reconhecer. Agora quando eu falei de confessar, né? Olha só, até aqui entendemos que para continuar a nossa trajetória com o Senhor, precisamos vencer o pecado a cada dia. Então isso é um processo contínuo, tá bom, gente? Contínuo, todos os dias. Jesus venceu o poder do pecado sobre nós, foi o que eu falei logo no início. O pecado, ele, incrivelmente, ele não tem mais o domínio sobre nós, sabe? Paulo fala aos Romanos, eu não vou ler também. Por isso, pela fé em Cristo e com o auxílio do Espírito Santo, podemos superá-lo. Superar quem? O pecado, todos os dias. Porque esse poder que tinha sobre nós foi quebrado na cruz do Calvário. Mas a gente não entende isso, não. Ô, Senhor, revela-nos a cada dia esse mistério. Porque, olha só, não sei se vocês já viram uma foto pela internet. Um cavalo preso, às vezes num pé de cadeira, já viu? É a gente, quando não sabe e quando não entende. Já foi vencido o pecado. Mas se a gente não entende, a gente fica igual o cavalo, preso aqui. Mas já foi provido. Precisamos confiar no Senhor para isso, a cada dia. Mas para vencê-lo, precisamos reconhecer o que é a minha falha. Confessá-la ao Senhor. O que é confessar, Sandra? É falar livremente mesmo com o Senhor de coração. Dizer assim, olha, dá nome aos bois. Por que fazer aquela oração assim, ó? Perdoa todos os nossos pecados? Para com isso. Você precisa dar nome. Você não reconheceu, foi nada aí. Foi aquela oração do publicano. Senhor, eu jejuo 3 dias. Ali mesmo já ganhou. Então a gente precisa nomear e falar com o Senhor. Preciso confessar, nomear. Perdoe todos os meus pecados. Não é... Precisa ser melhorada essa oração. Precisa ser melhorado. Eu preciso chegar e dizer, eu vou falar uma coisa para vocês aqui bem clara, assim para entender, porque eu gosto que entendam, né? Senhor, vou te confessar nessa noite. Estou com uma inveja horrível do meu irmão que ganhou um carro novo. Olha, está repreendido. Mas às vezes está aqui dentro. A boca fala uma coisa, mas aqui dentro está. Que inveja, Senhor, daquele casamento lindo da minha irmã. Misericórdia, né? Não é assim que a gente é? A gente é assim mesmo. Mas reconhecer isso não é fácil. Então, quando a Bíblia fala confessar, não é assim não, ó. Perdoa todos os nossos pecados, até os que eu não conheço, aproveitando a palavra. Pelo amor de Deus. O verdadeiro confessar é dizer, Senhor, eu preciso de Ti, está difícil pra caramba. Não consigo vencer a pornografia. Eu não consigo pegar o celular no cantinho e não olhar aquilo ali. Eu não consigo a cada dia, Senhor, desejar o esposo da fulana. Dando exemplos bem chulos assim para a gente entender. Meu Deus, tem misericórdia. De tanta coisa que acontece. Deus, tem misericórdia da nossa vida. Santo é o Senhor. Então, a gente precisa, cada dia, isso aí. Vamos recapitular? A mensagem é isso. O texto está aqui. E a gente precisa recapitular. Então, a estratégia é de Deus. Vamos de novo. A estratégia é com quem? Ele já deu. A estratégia dele está aqui. E a tática? A tática é nossa. Pôr em prática essa estratégia é nossa. Quando os jogadores não põem em prática, acontece isso que a gente vê por aí. Perde. Não posso perder essa caneta. É benção de Deus. Deixa eu botar aqui. Que eu sou demais. A gente precisa aprender isso. Então, qual é a estratégia para vencer o pecado? Primeiro, recapitulando, hein?
Preciso conhecer mais do Senhor. Palavra de Deus, oração e jejum. Segunda coisa que eu preciso fazer, fugir do pecado. Mas tem gente que está agarrado, fazendo assim, igual um bebezinho, passando a mão no pecado. Vai vencer? Vai vencer? Preciso fugir do pecado, desculpa. Fugir do pecado. Tem que fugir. Sandra, e você? Também. Mas ainda, estou aqui pregando, você acha que vai ser cobrado do quê de mim? Tem gente que é doido para falar aqui no microfone. Vem! Não é não, pastor? Cobrado de nós. Você acha que essa palavra não me bateu aqui antes de chegar aqui, não? Muita coisa. Que é muito fácil eu chegar aqui e pregar. Não, senhor, a gente não é assim não, ó. Não. Sincero com o Senhor. Vou subir naquele altar pela tua misericórdia. Quero melhorar cada dia, mas preciso de ti, Senhor. É assim. Terceiro, preciso reconhecer que eu sou falho. Quarto, preciso confessar meu pecado e ser purificado pelo Senhor. Ser transformado. E a conclusão é o quê? Com essa estratégia do Senhor, eu consigo ir vencendo o pecado cada dia. E minha vida vai sendo transformada diariamente. Dessa forma, posso viver a desejada vida abundante que Ele preparou para nós. Já ouviram a vida abundante que Jesus falou lá no livro de João? Tem gente que nem conhece isso. Por quê? Estranhado, estamos no pecado, nem vivemos isso. Isso parece até uma história né? Não, é verdade. Se você cada dia reconhecer diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda aqui, eu preciso largar esse pecado aqui, ó. Dá nome a esse boi. É esse meu pecado. Eu sou besta pra caramba. Linguagem nordestina. Eu sou muito besta, Senhor. Eu subo naquele altar e depois eu fico me achando. Tem misericórdia. Entende? Dá nome aos bois e reconhece. Porque a glória é dele. Ele é que é santo, ele é que é poderoso, não é só eu não. Ele é que é santo, ele é que tem o poder de transformar. Ele é que tem feito testemunho no meio da igreja. Ele é que tem te dado. Testemunho novinho do Arthur. Ele deve estar dormindo. Ele nem vai me ver não. Ele vai deixar. Ontem ele queria ir para o futebol depois dos meninos da igreja. E ele tinha tossido muito, tinha levado ele na emergência. Aí o pai dele falou lá de Minas. Não vai. Senão você vai piorar. Você não vai. Aí o Arthur, não vai não. Aí eu sou meio mole às vezes. Aí eu, não vai não, meu filho, realmente, não vai não. E ontem nem estava frio, né? Depois que ficou frio, aí ficamos com pena dele. Aí eu vim deixar ele na igreja. Aí ele falou assim, eu vou orar para o Senhor mudar a mente do meu pai. Amor, foi assim que ele falou, tá? Ele falou. Eu falei para ele depois. Eu vou orar para Deus mudar a mente dele. Que eu quero ir para o futebol. Então, aí eu falei, Arthur, mas poxa, você isso, aquilo, aquilo outro. Depois eu pensei, não vou desmotivar ele não. Ora então ao Senhor. Pode orar. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Amém. No meio do culto, André me liga e fala, estive pensando, deixa ele ir para o futebol. Deixa ele ir para o futebol. Sim. Aí eu prontamente mandei uma mensagem para a Célia, escrita, porque ela não ouvi, estava no culto. Célia, avisa o Arthur que o pai dele deixou ele ir para o futebol. Simples, mas foi assim. Arthur, ele é uma figura. Eu já estou acabando. E um outro testemunho dele foi assim, ele teve uma febrona na segunda-feira. Nossa, eu até fiquei preocupada, fiquei 38. Aí depois foi subindo, e eu dando remédio não baixava. Eu falei, meia-noite, não vou levar ele para no galinhão, vou esperar de manhã, Senhor. Vamos fazer. Ai, orei. Daqui a pouco ele estava ligando no que ele gosta do... Desse cantor que eu acabei de falar, Thales, ouvindo a música fechada, e eu botei o negócio na testa dele e ele estava lá. Ô, Senhor, ô Deus, cantando louvor, e o jogo lá rolando, ele cantando louvor, eu, aleluia, Senhor, abençoa.
Mãe, quanto é que tá aí? Ainda não baixou não, Arthur. Mas vamos, vai baixar. E eu querendo que baixasse, que eu não queria sair daqui meia-noite para ir numa emergência. Porque eu já tinha feito todos os remédios, mas eu, Senhor, tem misericórdia. Daqui a pouco baixou. 37,8, 37,5. Aleluia, não vou precisar ir no hospital. Aí, Arthur, Deus ouviu tua oração. E aí, a gente, às vezes, mãe e pai, às vezes a gente acha aquilo tão simples e às vezes a gente corta aquela fé que já se motivar desde pequeno. Não corta, não. Eu aprendi isso há pouco. Que eu podia ter falado para ele, não, você não vai. Não. Amém, filho, ora, pode ser. Às vezes, no fundo, eu nem estava, mas eu estou incentivando. Meu Deus é minha fiel. Amém? Glória a Deus, vamos voltar para cá? Sandra, o que eu faço com essa mensagem? Primeiro, aplicação. Pense no seu pecado. Se você tem algum pecado especial aí, aquele assim, pecado que está entranhado, que tu não consegue vencer. Confesse ao Senhor o quanto antes. Ficar longe de tudo que é treva. Isso é uma aplicação para a gente. E pensar, em que eu preciso melhorar? Quais os pecados que tenho que abandonar? Peça ajuda ao Espírito Santo. Amém? E o último texto para a gente terminar é 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer vitória contra o pecado? A estratégia foi dada, mas a tática é com você. A parte tática é contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Ficar de pé. Oh, Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Gente, se você precisa... Você pensou em tudo isso? Se você precisa de uma força extra para vencer o pecado... Sandra, entendi a mensagem. Sabe? E eu sei que eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu sei que eu preciso fugir do pecado. Eu preciso reconhecer que eu sou falha ou falho. Preciso confessar meu pecado e ser purificado, transformado pelo Senhor para viver essa vida abundante. Se você reconhece que precisa de uma força extra para vencer o pecado, primeiro, faça tudo isso que a gente falou aqui nessa manhã. Mas também faça um ato profético nesta manhã. Se você quer vencer o pecado, se você precisa de uma força, venha até aqui à frente. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente, que o pastor vai estar orando por você. Né? Sinto olhares, Senhor, Aleluia. pra dentro de mim. Faça esse louvor como oração e venha aqui até a frente, que o pastor vai orar. Para que você e eu, nós vençamos o pecado. Glória a Deus.